Esse é mais um vídeo do projeto Bolsa de Energia, um P&D da ANEEL, uma parceria da EDP com o GESEL, Grupo de Estudos do Setor Elétrico. Nós vamos falar agora sobre a criação de uma Bolsa de Energia. Essa apresentação é ainda uma abordagem inicial, que foi originada de uma contribuição à consulta pública 33 do MME. Na consulta pública 33 do MME, se falou da criação de uma bolsa de energia, de uma clearing, e de uma forma, num primeiro momento, bastante sucinta. E houveram algumas contribuições na direção de detalhar o que poderia ser uma bolsa de energia, uma clearing, como uma solução robusta para a estruturação do mercado atacadista brasileiro. O GESEL apresentou uma contribuição que depois foi publicada como o texto de discussão 77, que está no site do projeto Bolsa de Energia. E a EDP também fez uma contribuição nesse mesmo sentido, da criação de uma clearing para dar robustez ao mercado de energia, e isso deu origem, essas duas contribuições deram origem a esse projeto. Bom, a primeira coisa, o que é uma bolsa de energia? Uma bolsa de energia é um termo que pode dizer várias coisas, todas elas têm bastante sentido, todas elas são importantes e têm o seu papel. E a gente vai tentar mostrar aqui o que são essas possibilidades e o que o projeto pretende mais especificamente. Bom, o primeiro sentido de bolsa de energia é uma bolsa de energia física, voltada para o despacho. Muitos países têm isso, o Brasil não tem. No Brasil você tem um despacho centralizado, determinado pelo operador do sistema. Em outros países você tem um mercado de curto prazo, onde os agentes de geração fazem ofertas de preço e quantidade, a demanda também, e daí sai o despacho ideal que orienta o operador do sistema na operação em tempo real. Isso é uma coisa muito importante, é interessante, a gente tem espaço eventualmente no Brasil para criar uma bolsa de energia, mas não é exatamente isso que o projeto está querendo. Tá? Não é o foco do projeto uma bolsa de energia física. Um segundo sentido da bolsa de energia é uma bolsa de derivativos de energia. Derivativos são contratos que não lastreiam consumo. São contratos entre agentes, numa bolsa de commodities, por exemplo, em que os agentes podem diminuir ou mitigar, fazer hedge contra riscos inerentes ao mercado de energia, notadamente o risco de preços. Né? Mas esses contratos de uma bolsa de derivativos, eles não lastreiam o consumo. Eles são apenas para que os agentes possam gerenciar melhor o seu risco. Novamente, é tremendamente útil, é desejável, o mercado desenvolvido deve ter uma bolsa de derivativos de energia, mas novamente não é o foco do projeto. O terceiro sentido da bolsa de energia é quando você tem uma bolsa de energia que esteja integrada ao operador do mercado de energia, que no Brasil é a CCE, e é uma clearing. Uma bolsa de energia desse tipo, ela passa a ser contraparte central, ela passa a ser o comprador para todas as vendas e o vendedor para todas as compras no mercado de energia. A gente tem alguns exemplos que até inspiraram a contribuição do GESEL para a consulta pública. O Nord Pool é estruturado assim, o MIBEL é estruturado assim, o MIBEL é o mercado ibérico de eletricidade, é estruturado assim. É uma solução bastante robusta que permite endereçar não apenas os pagamentos e as garantias do setor elétrico, como ajudar a combater ou a contornar as fragilidades financeiras que o modelo de comercialização brasileiro tem apresentado ao longo dos últimos anos, sobretudo a partir da crise hidrológica de 2012 em diante. Bom, primeiro, o que é uma clearing? Né? Uma clearing, ela no Brasil se chama Central de Liquidação e Custódia. Ela é uma instituição que concentra os ativos que são negociados no mercado e concentra também o depósito das garantias para esses ativos. E a clearing, ela funciona como contraparte central dos mercados. Sempre que você faz uma transação no mercado de bolsa, por exemplo, essa transação ela parece ser entre dois agentes que estão cada um no seu terminal de computador efetuando uma operação de compra e venda.
Só que tão logo essa operação é fechada, ela é virtualmente partida em duas, uma compra e uma venda. E as duas operações, elas têm, de fato, na prática, a mesma contraparte que a própria clearing, que é o próprio mercado. A clearing, ela não só concentra os ativos e as garantias, como ela gerencia as garantias dos participantes do mercado, que são as instituições financeiras através das quais os agentes daquele mercado acessam o próprio mercado. A clearing, ela tem garantias, ela tem patrimônio, ela responde pelas operações, mas ela pede dos participantes dos mercados, das instituições financeiras, que depositem garantias proporcionais aos riscos das suas carteiras e dos seus clientes. Então, ela é uma estrutura muito robusta de negociação e, no Brasil, ela é mandatária, ou seja, é obrigatório a adoção desse esquema de contraparte central para todos os mercados relevantes, todos os mercados sistemicamente importantes. Bom, a proposta, a gente vai resumir alguns aspectos principais da proposta de desenho de mercado que está associada à criação de uma clearing e de uma bolsa de energia no texto de discussão 77, que está no site do projeto Bolsa de Energia à disposição de todos. No caso, qual é a ideia? Nós temos no Brasil uma regulação muito, muito sólida financeira. Nós temos infraestruturas financeiras sólidas, testadas, com um nível excelente, reconhecido internacionalmente. Então, qual é o princípio do projeto? Nós vamos utilizar as infraestruturas que existem, institucionalizadas já no setor elétrico, no setor financeiro, vamos usar a regulação financeira e o setor elétrico vai ser usuário dessas infraestruturas, vai utilizar para gerenciar pagamentos e garantias as infraestruturas do mercado financeiro reguladas pelo Banco Central. Isso implica numa disciplina por parte do setor elétrico de se adaptar às regras, à forma de funcionamento, à exigência de garantias de um esquema que já existe no setor financeiro brasileiro. Então, uma série de práticas que são adotadas pelo setor elétrico, em que basicamente alguns agentes podem operar vendidos a descoberto ou podem comprar sem apresentar garantias, esses procedimentos eles têm que ser adaptados para uma forma de comercialização de energia que seja compatível com as infraestruturas que a gente tem e com a regulação que a gente tem de pagamentos e garantias. A gente vai aqui chamar a atenção para os principais pontos dessa proposta que estão disponíveis no texto. Então, qual é o primeiro ponto? A obrigação de uma clearing, a clearing ela assume todos os riscos do mercado. Como ela assume todos os riscos do mercado em última instância, assume e gerencia, ela não pode estar subordinada a nenhuma outra instância credora ou a nenhuma outra instância. Ela tem que ter senioridade máxima com relação a todas as transações do mercado. Isso em si já exige uma série de adaptações ao modelo de comercialização, porque hoje, por exemplo, um contrato que está registrado na CCE, se contra a CCE o agente não apresenta uma garantia para a sua posição devedora, aquele contrato ele é simplesmente suspenso ou cancelado. Esse tipo de procedimento não funciona num ambiente de clearing. Na prática, como a instância de maior senioridade tem que ser a clearing ela precisaria estar acoplada, para lastrear realmente o consumo, ela precisaria estar acoplada à própria CCE, ao operador do mercado de energia. Por outro lado, também as distribuidoras, elas teriam que, a forma de funcionamento delas no mercado de energia, hoje as distribuidoras não apresentam garantias, ela teria que ser ela teria que ser alterada. As distribuidoras não só hoje não precisam apresentar garantias, como elas têm um estatuto jurídico que faz com que um eventual cancelamento do mercado, liquidação de posições, que é o que se faz normalmente com um agente inadimplente numa bolsa de commodities, ela não possa acontecer. A distribuidora ela tem uma concessão da União e ela não pode ser simplesmente impedida de transacionar no mercado por não apresentar garantias, uma eventual adesão à regulação financeira. Portanto, as distribuidoras e a inadimplência, que hoje em dia é rateada entre os agentes, teriam que ser repensadas
para a adoção do sistema de pagamentos brasileiro e as infraestruturas do mercado financeiro. Então, basicamente, o que se pensa aqui, ainda falando das distribuidoras, é que a concessão de distribuição seja apenas fio e a comercializadora de energia, mesmo que permaneça uma comercializadora regulada, não tem estatuto de concessão, né, e, portanto, ela possa ser liquidada e ceder a sua carteira para terceiro. Isso exige também a criação de um supridor de última instância, que é um agente que é obrigado, é regulado, é uma comercializadora regulada, que é obrigada a aceitar qualquer cliente que não tenha uma comercializadora designada, por exemplo, um cliente com inadimplência crônica, né? E o supridor de última instância também é uma instância regulada destinada a absorver a carteira de clientes de uma comercializadora que tenha um problema de insolvência ou de insuficiência de garantias. Então, a gente precisaria evoluir nessa direção para adotar as práticas de pagamento compatíveis com uma clearing brasileira. Por outro lado, os projetos contratados mediante leilões, através de contratos regulados, ou os projetos que têm tarifa regulada, por exemplo, Itaipu e as cotas, eles também teriam que ter um tratamento especial. Por quê? Porque esses contratos, eles respondem, analogamente ao que a gente falou antes, de que a clearing tem que ser sênior em relação a todas as obrigações, ela não pode estar subordinada também a uma decisão, por exemplo, da ANEEL ou uma decisão judicial relativa a coisas que a ANEEL tem que gerir efetivamente, que são os contratos regulados e as usinas que têm tarifa regulada de geração, as cotas, por exemplo. Então, esses projetos eles teriam que ter um destino fora do mercado de energia financiarizado. A gente tem vários exemplos na criação de outros mercados ao redor do mundo, e esses contratos hoje são cancelados mediante compensação, em alguns lugares a gente tem isso, ou no caso brasileiro, o mais recomendável seria a criação de um pool de geração, reunindo esses contratos com o direito de pass-through para o mercado dos custos e vendendo a energia gerada pelas usinas contratadas ou com tarifa regulada, vendendo ao mercado, com o preço de mercado, essa energia. Isso permitiria a criação de uma efetiva commodity. Hoje em dia a gente não tem uma commodity de energia. Cada contrato tem condições diferentes. Você tem contratos de eólicas, tem contratos de hidroelétricas, tem contratos de biomassa. Cada um tem uma característica e você não tem propriamente uma commodity. Criando o pool de geração, a commodity seria criada. Ele concentra toda a energia, presente ou futura, contratada mediante leilões, e mais as usinas com tarifa de geração, e vende aquilo como um produto padronizado, com contratos padronizados de mercado. Por outro lado, o próprio custo médio do pool de geração pode servir como proxy para o preço de mercado da energia. O pool, por ser regulado, ele tem que ter direito a pass-through dos seus contratos. Uma forma simples de fazer o pass-through é fazer um pass-through via preços. No texto de discussão 77, a gente fala bastante dessa possibilidade, como é que a gente formaria esse preço financeiro da energia. Por outro lado, a gente poderia ter sim um mercado físico com preço marginalista. O preço marginalista ele é importante para designar a alocação de curto prazo da energia. O problema dele num sistema como o brasileiro é que ele tende aos extremos, ele fica muito alto por muito tempo, muito baixo por muito tempo. Mas a gente precisaria ter um mercado marginalista que no texto de discussão 77 a gente está propondo que seja uma coisa estruturada como um mercado de serviços ancilares de países desenvolvidos, ou seja, o sistema como um todo compra os recursos que respondem a preço, que são basicamente termoelétricas, resposta da demanda, importação e exportação merchant. Esses tipos de serviços de produção de energia, eles respondem efetivamente a preços, eles precisam de um mercado marginalista. O sistema inteiro como um todo compraria essa energia e o custo dela sendo repassado por um preço financeiro para o mercado de energia. Finalmente, a gente teria nesse esquema uma separação de uma contratação de longo prazo de usinas. As usinas, sobretudo as novas, precisam de uma previsibilidade
de receitas no longo prazo para se estruturar e para captar financiamentos, mas o consumidor, por outro lado, não tem interesse em se contratar, a maior parte não tem interesse em se contratar em longo prazo. Então você teria um ambiente do pool de geração onde permanecem contratos de longo prazo, tanto os contratos que já existem como eventuais novos contratos, mas esse pool ele vende no mercado a energia em contratos curtos, 1 mês, 2 meses, 3 meses, eventualmente até prazos maiores, mas de uma forma geral prazos curtos, o que é benéfico num esquema de clearing, porque contratos muito longos exigem muitas garantias, contratos mais curtos são mais baratos em termos de garantia. Fazendo um preço de mercado baseado no custo médio de produção e não no custo marginal, o risco do mercado de energia seria muito menor e por aí também a necessidade de garantia seria modesta, né? Quais são as principais inovações? Somente resumindo, a gente falou muito rapidamente, o texto de discussão tem isso mais detalhado. A gente criaria um pool de geração para absorver toda a energia contratada pelas distribuidoras atualmente e também a energia de reserva. Haveria uma desverticalização da distribuição e da comercialização de energia, separação das comercializadoras das distribuidoras, a distribuidora ficaria somente fio, e ela continuaria sendo uma concessão, a comercializadora teria um regime mais simples de autorização. Seriam adotadas as infraestruturas do mercado financeiro, tanto para pagamentos, para supervisão de risco e para gestão de garantias. São coisas que hoje no mercado elétrico são da competência da regulação da ANEEL. O setor elétrico deixaria de regular essa parte do mercado de energia, isso passaria a ser a regulação financeira que se encarregaria com as infraestruturas do mercado financeiro que já existem hoje e que são muito boas no mercado brasileiro. Na prática, o que aconteceria é a criação de uma bolsa com uma clearing acopladas à CCE, ou seja, o registro de contratos seria uma função acoplar, e o netting de todas as posições seria uma função que juntaria tanto a CCE quanto uma clearing, né? É um desenho semelhante ao que a gente tem no MIBEL e no Nord Pool. A ideia aqui, isso nem é necessário, mas é uma ideia interessante, criar um mercado marginalista com oferta de preços para os recursos que efetivamente respondem a preço, termoelétricas, resposta da demanda, importação, exportação, né? O preço do mercado ele seria baseado nos custos médios do próprio pool de geração e nos custos efetivos do mercado marginalista, o preço do mercado de energia ele estaria com isso baseado em custos médios e não mais em custos marginais, como é o PLD de hoje em dia. Bom, a gente aqui tem um desenho muito simples, só para dar uma noção de como é que isso funcionaria na prática. Em cima à esquerda, eu tenho um mercado marginalista, reunindo térmicas flexíveis, exportação, importação e resposta da demanda. O ONS, pelo menos nesse primeiro momento, diria qual é a quantidade de recursos com custos variáveis que ele quer comprar. O mercado marginalista dá a oferta com custos variáveis para o ONS. O ONS, ele determina o despacho real, com base nas necessidades em tempo real do sistema. A energia despachada ela é contabilizada, e a energia que é contabilizada é a energia comercializada. Nesse mercado, o consumidor estaria comprando uma energia contabilizada, ou seja, comprando sempre energia a futuro. O custo de energia vem da contabilização, portanto é um custo ex post, ao passo que o preço do mercado marginalista seria um preço ex ante. Bom, aqui a gente viu rapidamente a essência da contribuição do GESEL à consulta pública 33 do MME, que deu origem, junto com a contribuição da EDP, a esse projeto de P&D. Essa é uma ideia inicial, nós não estamos comprometidos no projeto em fazer ipsilíteres o que foi
proposto inicialmente. Ao contrário, o projeto é uma oportunidade não só de pesquisar os temas relacionados mais a fundo, como discutir com os agentes e com o marco institucional como é que seria a melhor forma de implementação de uma infraestrutura de pagamentos e de garantias robusta, usando o sistema de pagamentos brasileiro no setor elétrico. Esse é o projeto. Os textos relativos a isso, apresentações, gravações de videoconferências, a gente tem um grande material de referência disponível no site do projeto, projetobolsadeenergia.com.br.